Olá amigos, cá estamos de novo para mais uma aula de Estudo do Meio e Cidadania. Hoje, na impossibilidade de ter connosco a professora Margarida, convidei o professor Mário, que adorou o convite. Olá, é bom estar aqui convosco, é um prazer poder ajudar-vos a aprenderem novos conhecimentos, novas aprendizagens. Esperemos que gostem da aula de hoje. Então, vamos começar a nossa aula e, como sempre, vamos falar do desafio. Na aula anterior, o desafio era desenharem ou fazerem uma calçada portuguesa num cartaz ou numa cartolina. Tinham que pintar as quadrículas do papel de forma alternada para conseguirem fazer um desenho ou um padrão. Nós também fizemos o trabalho. Como estão a ver, usamos as quadrículas, pintámos de preto e de branco e usamos cartão. Reciclámos o cartão para fazer a nossa calçada. As vossas devem ter ficado super bonitas e a nossa também ficou, não achas, Mário? Está fantástico. Está fantástica, é verdade. Então, na aula de hoje vamos aprender a reconhecer alguns dos fenómenos naturais decorrentes da dinâmica do movimento e da estrutura interna da Terra. Sabes que fenómenos podem ser estes? Vejam se descobrem partindo da imagem que vamos observar. Então estão a ver? Ali temos duas casas. Parece que passou o quê por ali? Um furacão. É verdade. Então que fenómeno será este? Temos ali a erupção de um vulcão. Temos também um tsunami. Como podem ver aqui nesta imagem, temos um tornado. Por último, já sabem o que é? É verdade. É a seca extrema. Sabias que há organizações internacionais que ajudam as populações em todo o mundo? É verdade. E hoje também vamos falar dessas organizações. Agora que já sabemos o que vamos estudar, vamos fazer as seguintes questões. Então, o que é uma catástrofe? Que fenómenos naturais são considerados catástrofes? Qual a função das organizações mundiais na sociedade? Professora Cláudia. Se calhar vamos começar por explicar o que é uma catástrofe. Uma catástrofe natural, ou seja, que vem do dinamismo do nosso planeta, dos movimentos, da própria natureza. Portanto, não tem a mão do homem. O homem não intervém diretamente na catástrofe. E as catástrofes? Quando é que nós estamos perante uma catástrofe? Quando os estragos ou aquilo que acontece é de tal maneira devastador e destrói não só casas, como destrói habitats de seres vivos, pode até destruir algumas vidas de seres humanos. As catástrofes têm origem natural, podem ser na atmosfera, ou seja, na nossa crosta terrestre, onde nós vivemos, ou podem vir e acontecer bem no interior do nosso planeta, no interior da Terra. Para isso vamos ver aqui uma apresentação que nos explica como é o interior da Terra. Temos aqui a estrutura da Terra. Nós vivemos na crosta, à superfície terrestre, e depois a Terra ainda tem no seu interior o manto, e ainda dentro deste o núcleo externo e ainda o núcleo interno. Então é daqui, destes núcleos internos, que poderá vir as catástrofes, que são os sismos e os vulcões, as catástrofes que vêm do interior da Terra. Agora que já percebemos o significado de catástrofe e fizemos a distinção entre catástrofe natural e antrópica, ou seja, criada pelo homem, vamos estudar cada detalhe de um destes fenómenos, da origem das catástrofes. Comecemos então pelas cheias e inundações. Por vezes são indicadas como sinónimos, mas não são a mesma coisa, pois as cheias provocam inundações, mas nem todas as inundações são devido às cheias. Vamos visualizar um vídeo que explica estas diferenças. As cheias e as inundações são fenómenos hidrológicos de frequência variável e que podem ser perigosos. Apesar de serem idênticos, apresentam diferenças entre si. As cheias, fenómenos temporários, têm origem na precipitação intensa ou por vezes no degelo da neve, que origina o aumento do caudal dos rios. Quando o rio atinge a sua cota máxima, mas não transborda para áreas adjacentes, dizemos que ocorreu uma cheia.
A partir do momento em que as águas do rio transbordam, ocorre uma inundação. As inundações são, na sua maioria, fenómenos temporários que consistem na submersão de uma área usualmente imersa em resultado do transbordo da água. De acordo com a sua origem, as inundações podem ser fluviais, costeiras e urbanas. As inundações fluviais correspondem à subida do caudal do rio para lá do leito normal, após um período de precipitações abundantes. As inundações costeiras são provocadas por maremotos ou tempestades que geram grandes ondas, inundando as áreas ribeirinhas. Podem também ter origem na subida do nível médio das águas do mar, em resultado do aquecimento global. As inundações urbanas resultam da sobrecarga dos sistemas de drenagem artificiais. Podem também decorrer de cheias e são agravadas pela impermeabilização dos solos. Então, se bem se recordam, nós neste inverno tivemos várias cheias no nosso país. Puderam ver no telejornal, ali pela altura do Natal, várias inundações, localidades ficaram cheias de água, não é? Já perceberam que existem cheias que são fenómenos naturais extremos e inundações, que é a concentração de água que não consegue ser escoada pelo solo nem pelas formas de escoamento normais. Agora, que estamos a falar de cheias, existe o contrário, que são as secas, é verdade. Ou seja, devem-se a causas naturais como a ausência de falta de chuva, agravada pela ação humana, desflorestação, atividades económicas intensas, como o pastoreio, a agricultura e a alteração do solo terrestre, não é? Da cobertura do solo. Vamos verificar esta ocorrência com mais um vídeo da Escola Virtual. Estejam com atenção. As secas são catástrofes naturais que se distinguem das restantes por atuarem de forma lenta, mas durarem mais tempo e afetarem muitas pessoas. As secas devem-se a causas naturais como a ausência de precipitação e podem ser agravadas pela ação humana, como a desflorestação, as atividades económicas intensivas como o pastoreio e a agricultura e ainda a alteração da cobertura do solo. Podemos agora falar do tornado. O tornado é o fenómeno atmosférico mais violento na superfície terrestre. Este acontece quando há um choque térmico entre um encontro de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. Este encontro e do resultado desse choque térmico, grandes nuvens são formadas. E depois, no interior da nuvem, o ar quente vai começando a vibrar, formando com a ajuda do vento e vai formando uma espiral da nuvem que, à medida que vai sendo cada vez maior e mais rápida, vai depois chegando ao solo, formando o tornado. Mas para isso vamos mais uma vez ver um vídeo da Escola Virtual que foi adaptado para vocês poderem perceber o que é o tornado. Os tornados têm tanto de surpreendente como de assustador. São o fenómeno atmosférico mais violento à superfície terrestre e o seu poder de destruição é imenso. Ocorrem no interior dos continentes e estão associados a diferenças marcantes de pressão atmosférica. São fenómenos extremamente localizados e de curta duração. Surgem geralmente após grandes tempestades e quando se dá o encontro de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente. O ar frio, mais pesado, exerce pressão para descer, enquanto o ar quente, mais leve e bastante úmido, ascende. Este choque entre as duas massas de ar formam nuvens gigantes, os cúmulos nimbus. As enormes nuvens retiram ainda mais ar quente das regiões inferiores, o que resulta em correntes ascendentes de grande intensidade. A existência de ventos de diferentes direções e intensidades fazem com que o ar no interior da nuvem comece a circular a grande velocidade e em espiral. Este comportamento atrai ainda mais ar quente para a nuvem, dando-lhe uma forma afunilada e movimento giratório. Quando esta formação atinge o solo, passa a designar-se por tornado. Bem, professora Cláudia, ainda bem que esta catástrofe não existe no nosso país. É verdade. Mas há algumas que existem no nosso país. Uma Sim. delas são os incêndios. Por fim, para falar de incêndios, o incêndio é o quê? É uma ocorrência de fogo não controlada. É das catástrofes naturais ou decorrentes da ação humana mais graves em Portugal. Como vocês conseguem ver,
por esta altura, na altura do verão, acontece muitas vezes em Portugal, vocês veem no telejornal, os incêndios que acontecem. Muitos deles são por mão humana. Mais uma vez, vamos visualizar um vídeo que adaptámos da escola virtual para verem o que realmente são os incêndios. Prestem atenção. Árvores queimadas, populações ameaçadas, casas destruídas, vidas perdidas, cinzas. Todos os anos, normalmente no verão, o teu país e o mundo sofrem com os incêndios florestais. O vermelho alaranjado das chamas cobre largas extensões de zona florestal que desaparecem. Para além do trabalho dos bombeiros e das entidades oficiais, todos somos responsáveis pela prevenção desta calamidade. Sabemos que as florestas são fundamentais para o equilíbrio da natureza. Portanto, cabe a todos nós, desde utilizadores até proprietários, a defesa da floresta. Sabemos também que muitos proprietários, na sua atividade agrícola, têm a necessidade de efetuar queimadas. Estas não podem ser realizadas em períodos críticos. Fora dos períodos críticos, também carece de autorização para a realização de queimadas, que devem ser pedidas junto da Câmara Municipal ou juntas de freguesia, e terá de ter sempre presente um técnico credenciado neste tipo de operações, para que assim nada de mal aconteça. Ainda dentro da fase crítica, ou então quando o nível de risco de incêndio é elevado, também é estritamente proibido lançar fogo de artifício, a não ser que peçam autorização à Câmara Municipal e esta entidade verifique todas as condições de segurança para o fazer. Então, que medidas é que devemos adotar em caso de incêndio? Então prestem atenção. Devemos manter as nossas matas limpas, abrir caminhos para facilitar o acesso dos bombeiros, utilizar o número 112 para chamar os bombeiros quando se vê fumo ou fogo nas matas. O que é que não devemos fazer? Não devemos fazer queimadas, queimar restos de matérias agrícolas ou florestais, lançar foguetes ou balões de mecha acesa. E agora falámos de todas as catástrofes que ocorrem na atmosfera, vamos falar daquelas que ocorrem no interior da Terra. São os sismos e os vulcões. Dos primeiros, dos sismos, nós, todos os anos, normalmente nas nossas escolas, temos um dia em que fazemos um exercício, o dia em que a Terra treme. É verdade. Não é, professor Mário? É verdade. E nesse dia estamos a pôr em prática regras de segurança para a nossa proteção em caso de ocorrer um sismo. Um sismo que também pode ser chamado tremor de terra, que também pode ser chamado de terremoto. Todas estas palavras são corretas. O que acontece é que as placas tectónicas que estão no interior da Terra chocam umas com as outras e provocam esta vibração, os abalos sísmicos, que podem demorar alguns segundos, mas podem ser mais demorados e demorar alguns minutos. E, nesse caso, causa muita destruição, não é, professor Mário? É verdade, é verdade. É verdade. Nós, quando realizamos o exercício da Terra treme na nossa escola, os meninos lá da nossa escola, todos respeitam as regras, fazem a fila indiana e dirigem, sabes para onde, professora? Para o ponto de encontro. Exato, que é um local de segurança, mas nós vamos perceber melhor o que quer dizer esse local de segurança. Então vamos ver também, novamente, um vídeo que adaptámos para vocês perceberem como ocorre um sismo. Os sismos, também conhecidos por terremotos ou tremores de terra, são movimentos vibratórios bruscos e breves da superfície terrestre que podem ter consequências devastadoras para as populações. Os sismos podem ter diferentes origens, sendo os mais comuns e catastróficos os sismos tectónicos, que ocorrem devido ao movimento das placas litosféricas. As rochas que constituem a litosfera, ou seja, a camada externa e sólida do nosso planeta, são continuamente sujeitas a grandes tensões devido à ação das forças tectónicas. Essas forças atuam continuamente, causando a deformação das rochas, até ao momento em que é ultrapassado o seu limite de resistência e as rochas sofrem ruptura, o que implica uma enorme libertação de energia acumulada, originando um sismo tectónico. Quando a ruptura das rochas é acompanhada pela deslocação dos blocos rochosos resultantes,
forma-se uma falha. O local do interior da Terra onde o sismo tem origem designa-se por hipocentro ou foco sísmico. A energia libertada propaga-se a partir do hipocentro, em todas as direções, sob a forma de ondas, as ondas sísmicas. Estas ondas fazem vibrar os materiais rochosos que atravessam até atingirem a superfície terrestre. O ponto à superfície mais próximo do hipocentro encontra-se na vertical deste e é designado por epicentro. As ondas sísmicas vão deixando um rastro de destruição à sua passagem na superfície e perdendo energia à medida que se afastam do local de origem. Geralmente, as vibrações causadas por um sismo não são fenómenos isolados, sendo muito frequente ocorrerem antes e depois do sismo principal abalos de menor intensidade, designados por abalos premonitórios e réplicas, respectivamente. Bem, vamos ver algumas regras que devemos adotar antes, durante e depois de um sismo. Temos aqui então o exercício da Terra treme e vamos ouvir o Tinoni e companhia. Um tremor de terra ou sismo é um estremecimento súbito do solo. É um fenómeno natural como a chuva, mas que dura só alguns segundos. Mas porquê que a Terra treme? A superfície da Terra é formada por placas em constante movimento, chamadas placas tectónicas, como um puzzle gigante. Quando se dá o afastamento ou choque repentino dessas placas, o chão estremece, podendo provocar a queda de objetos como televisões, estantes e estragos nos edifícios e nas pontes. Muitas vezes os primeiros abalos são seguidos por outros, os quais chamamos réplicas. Então e não há maneira de prever os sismos? Infelizmente ainda não. Sério, mas também isso só acontece nos outros países, não é? Não, Bruno. A cidade de Lisboa encontra-se numa zona da crosta terrestre que costuma ser afetada por sismos. Já aconteceu algumas vezes e vai voltar a acontecer. Por isso temos de estar preparados. Que medo! Então e não podemos fazer nada? Claro que sim. Anda, eu mostro-te. Então, durante os sismos, o que fazer? O sismo ou terremoto é um tremor ou um sacudir que acontece quando grandes pedaços rochosos na superfície da Terra são abruptamente deslocados. Sismos, então, alguns terremotos são tão suaves que nem são sentidos pelos seres humanos, apesar de serem detectados e medidos por cientistas que utilizam instrumentos especiais próprios. Os terremotos podem ocorrer por causa da constante movimentação nas placas tectónicas. Estas placas são um pouco como peças de um puzzle gigante. Existem 7 placas principais, juntamente com algumas outras menores e que estão em constante movimento. Antes de um sismo, devemos preparar a casa para esta emergência. Então, o que é que podemos e devemos fazer? Fixar às paredes ou então ao teto ou ao chão os móveis, armários e estantes para que elas não caiam. Colocar os objetos pesados ou de grande volume no chão ou nas prateleiras mais abaixo nas estantes. Objetos como espelhos ou quadros pesados não devem ser colocados por cima de lugares como a cama ou o sofá, e as camas não devem estar perto das janelas. Ter um extintor em casa e aprender a funcionar com ele. Manter o quarto arrumado quando deixarmos de brincar. As zonas de circulação, corredores e hall de entrada devem estar livres. Durante e depois de um sismo, o que podemos fazer? Durante o sismo, se estiveres num andar superior, não te precipites pelas escadas e nunca utilizes os elevadores. Abriga-te no vão de uma porta interior, nos cantos das salas ou debaixo de uma mesa ou cama. Mantém-te afastado das janelas e de espelhos e tem muito cuidado com a queda de candeeiros, móveis ou outros objetos. Executa os 3 gestos que nos protegem, que são, durante um sismo, é importante ficarmos calmos. Então devemos nos proteger debaixo de uma mesa. Para isso devemos baixar-nos sobre os joelhos, proteger a cabeça e o pescoço e, por fim, aguardar até que a terra pare de tremer. Então temos aqui os 3 gestos que nos protegem. Baixar, proteger e aguardar. Se estiver na rua, deves afastar-te de árvores, postes elétricos, muros e edifícios. Deves ter cuidado com os cabos de alta tensão caídos e com os objetos que estejam em contacto com eles.
As ruas devem ficar livres para que os veículos de socorro possam passar. Mas se estivermos a viajar com a família, é conveniente ficar dentro do carro e esperar que tudo acalme até podermos ir para um local longe dos edifícios. Ligando o rádio, ficamos a conhecer as orientações da Proteção Civil e se é possível voltar para casa. Se nos encontrarmos na praia, quando um sismo ocorrer, é possível que surja um tsunami. É conveniente ir rapidamente para uma zona alta e afastada da costa. Mas se estivermos numa embarcação, devemos afastar-nos da costa e ir para o alto mar. Se estiver num local com grande concentração de pessoas, ficar dentro do edifício até o sismo cessar. Depois sai com calma, tendo atenção às paredes, chaminés, fios elétricos, candeeiros e outro objeto que possa estar caído. Durante o sismo, não te precipites para as saídas. As escadas e portas são pontos que facilmente se enchem de escombros e podem ficar obstruídos por pessoas que tentem deixar o edifício. Depois de um sismo, vamos cuidar da nossa família e dos mais vulneráveis. Se estiver em casa, na escola, vamos ajudar os amigos e os professores. É importante avaliar com atenção o que se passa à nossa volta e não nos precipitarmos. Podemos usar e ter em casa um kit de emergência, que é um conjunto de alguns elementos considerados essenciais para a nossa sobrevivência, se tivermos que estar algumas horas fora de casa, ou alguns dias. Então, podemos ter alimentos secos e em conserva, reservados em alguma mochila, água, medicamentos, um estojo de primeiros socorros, uma manta, algumas peças de roupa interior, um kit de higiene, um rádio, uma lanterna e a cópia dos nossos documentos pessoais. Vamos ver então só um pequeno vídeo, uma canção de Tinoni, que fala acerca destes gestos que temos que adotar. Quando a terra tremer, já sabes o que fazer. Antes, Planear. durante, Escolhe onde te abrigar, vais ter de agarrar. Eu estou a avisar. depois, Sair com muito cuidado para o local combinado. Quando a terra tremer, já sabes o que fazer. Agachar. Agarrar. proteger. Já sabes o que fazer, já sabes o que fazer. E agora, Olha! escuta com muita atenção. Tens um plano. Pratica até mais não. Ensina aos teus amigos, lembra aos pais e os professores. Não podemos ser esquecidos. Estar prevenidos. Quando a terra tremer, já sabes o que fazer. Agachar. Agarrar, Proteger. Já sabes o que fazer, já sabes o que fazer. Então, já sabes o que fazer. Agora vamos falar do vulcão. O vulcão, que também é uma catástrofe que tem início no interior do núcleo da Terra. O vulcão é feito tem 3 partes. Tem uma câmara magmática, onde está o magma, e depois tem a chaminé e a sua cratera. Mas vamos ver rapidamente um vídeo para percebermos como é formado o vulcão? Vamos. No interior da Terra existe uma mistura complexa de matéria em fusão proveniente de zonas profundas do globo, o magma, que por vezes se acumula numa bolsa situada a alguns quilómetros de profundidade, a câmara magmática. Os gases dissolvidos no magma estão sob pressão elevada, o que pode provocar aberturas na crosta terrestre, arrastando consigo a lava e formando os vulcões. Estes apresentam canais tubulares designados por chaminés, cujas paredes formam o cone vulcânico e a sua abertura à superfície termina numa depressão afunilada, a cratera. O esvaziamento total ou parcial da câmara magmática torna o aparelho vulcânico instável por falta de sustentação do cone, o que pode conduzir ao seu abatimento. Nestes casos, formam-se caldeiras, as quais, por definição, têm que possuir no mínimo 1 km de diâmetro. A retenção de águas pluviais nestas depressões origina lagoas, como é o caso das lagoas das 7 cidades, das Furnas e do Fogo, na ilha de São Miguel, Açores. E agora, Sr. Mário? Então vamos passar a uma atividade mais prática. Vamos fazer uma experiência que nos ajuda a perceber o funcionamento do vulcão. A experiência que nós vamos fazer aqui, vocês podem prestar atenção, a professora Cláudia vai começar a preparar.
vocês podem fazer em casa. É evidente, têm que pedir a ajuda dos vossos pais, que é algo que não se pode fazer sozinho, ok? Então, para esta experiência vão precisar de vinagre, corante alimentar, nós escolhemos o de tons rosa para parecer mais natural, bicarbonato, aqui o detergente em pó para limpar, para lavar a roupa e bicarbonato de sódio. Vamos começar por pôr aqui dentro do nosso vulcão. Fizemos este vulcão, pedimos a um menino que nos fizesse este vulcão com pasta de modelar e para tal usou o molde de uma garrafa de água que foi cortada. Vamos colocar aqui o vinagre, encher aqui de vinagre. Depois colocamos umas gotas de corante alimentar. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui, professora. Em seguida, misturamos o detergente em pó. Vocês podem utilizar um doseador, mas nós vamos colocar assim uma medida a olho. E o bicarbonato de sódio. Pronto. Vamos misturar e vamos colocar aqui dentro da chaminé do nosso vulcão. E agora vamos ver o que vai acontecer. Uau! Uma explosão fantástica! Esta explosão aconteceu porque quando juntámos o vinagre com o bicarbonato de sódio, produziu um gás que se chama o dióxido de carbono. Aquele que também sai da nossa boca quando nós expiramos. E agora vamos a outra parte da nossa aula, onde vamos explicar como as organizações mundiais nos podem ajudar a nós em caso de catástrofes naturais. É verdade, existem um número de organizações mundiais Vamos mostrar. Que estão preparadas para ajudar a humanidade, ou seja, todos nós, quando existem catástrofes. Vamos começar pela Organização das Nações Unidas, que é a Organização das Nações Unidas, é a organização maior internacional e de âmbito mundial. A ONU é constituída pelos governantes da maior parte dos países do mundo. Os objetivos da ONU têm como objetivo a defesa dos direitos humanos, a redução da pobreza, a promoção da governação democrática e da defesa do ambiente e desenvolvimento sustentável. Temos também a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, promove a proteção e o auxílio a todas as crianças, em todo o mundo, sobretudo em países que estão em desenvolvimento. Temos também a FAO, é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Pretende alcançar a segurança alimentar para todos e assegurar que as pessoas tenham acesso a alimentos de qualidade. Aqui a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, defende as condições de trabalho. A OMS é a Organização Mundial de Saúde, com certeza têm ouvido falar bastante desta organização, por causa do vírus que nos assola, não é? Auxilia os vários países no desenvolvimento dos seus serviços de saúde. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e para a Cultura, promove a colaboração entre as nações através da educação, da ciência e da cultura. E agora vamos falar-vos do desafio da semana. Esta semana o desafio tem a ver com o tema da nossa aula, as catástrofes, e as catástrofes também podem originar algo fantástico e tão bonito quanto as nossas ilhas dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. E, portanto, o desafio é que faças um belo desenho onde desenhes o vulcão, algumas das coisas que temos aqui para te dar ideias. O vulcão da Ilha do Pico ou aqui a Ilha do Faial. Também podes desenhar a Caldeira da Graciosa ou aqui a Lagoa das Sete Cidades. A escolha é tua, podes desenhar aquilo que tu gostares mais para ficar registado a aula sobre as catástrofes. Professor, eu estou ansioso por ver os trabalhos que os nossos amigos lá em casa vão realizar. Sim. Depois nós mostramos o nosso aqui na próxima aula. Estamos mesmo a terminar. É verdade. Vamos fazer a nossa autoavaliação. No vosso caderno, já sabem, podem desenhar 3 carinhas. Uma carinha com
um bocadinho mais triste se tiveste dificuldade em compreender o tema das catástrofes e das organizações mundiais, uma carinha feliz se conseguiste aprender bem e uma muito feliz se foste um super aluno. Vamos nos despedir. Adeusinho, façam as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da DGS. Fiquem em casa. Sim.